Olá, eu sou a professora Rogéria Alves, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e hoje nesse vídeo, nessa proposta de comunicação, eu vou tratar um pouco acerca da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano de 2021, junto ao Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, eu investiguei o comércio atlântico das presas de elefante, o chamado marfim, ocorrido aí entre o Reino de Angola, em especial seus dois principais portos, Luanda e Benguela, e também Brasil e Lisboa, durante todo o século XVIII. O pontapé inicial de minha pesquisa foi justamente as lacunas que identifiquei na historiografia acerca deste comércio. Bom, alguns autores, historiadores, apontaram em seus estudos que o comércio de marfim era uma realidade para o Reino de Angola, que teria algum impacto, mas a sua relevância seria mesmo pesquisada e estudada a partir do século XIX, como uma espécie de substituição de mercadorias no chamado tráfico transatlântico. Ou seja, a historiografia defendia até então que é a partir do século XIX, quando o tráfico de escravizados cai na ilegalidade para a região do Reino de Angola, é que o marfim teria de fato uma relevância comercial, ascenderia como uma mercadoria mais importante e, né, desse ponto de vista também legalizada para aquele comércio. Esse é um ponto, sem dúvidas, que merece um estudo, um aprofundamento, inclusive acerca das fontes históricas que nos permitem contabilizar, mensurar a quantidade de marfim que passa a circular, né, a partir do século XIX nesse comércio atlântico. Contudo, nós sabemos que o comércio de marfim existe para o Reino de Angola desde o século XVI e que no século XVIII acontecem algumas mudanças na forma como esse comércio se organiza, que vão nos levar a reflexões acerca do impacto que essa commodity, essa mercadoria, o marfim, tinha aí para a economia portuguesa e também para as populações que habitavam o reino de Angola nesse período. Lembrando também que esse era um comércio que passava pelo Brasil, né? O comércio de marfim, ele acontece em paralelo com o comércio de escravizados. E ele vai ser regulamentado pela coroa portuguesa durante um bom tempo também, em conjunto com esse comércio de escravizados. Portanto, a legislação que cuidava do comércio de escravizados também fazia referência ao comércio do marfim. E esse é um ponto que a historiografia mencionou, mas não adentrou, não trabalhou de maneira contundente. Bom, a minha pesquisa, que teve a duração de mais de 4 anos, ela investigou cerca de 300 fontes históricas relativas a esse comércio durante todo o século XVIII, inclusive os chamados contratos. Os contratos eram mecanismos de organização administrativa da coroa portuguesa sobre os territórios, né, que ela tentava dominar e tudo mais, inclusive o reino de Angola, e previa uma espécie de organização para o comércio que ia ser estabelecido então entre o Reino de Angola e outras localidades, em especial, né, a própria Lisboa. Nesse sentido, o comércio de marfim vai ser organizado pelos contratos desde o século XVI até meados do século XVIII, mais especificamente 1769. Sobre os contratos, nós precisamos entender um pouco como eles funcionavam. O contrato, então, era esse instrumento conhecido já na administração portuguesa, que foi utilizado não só no Reino de Angola, mas em outros territórios, como o próprio Brasil, e ele previa a arrematação do chamado direito de comercialização de algumas mercadorias a partir de um território indo para outro. O sujeito que arrematava esse direito de comercialização, de recolhimento de impostos durante um tempo, né, dentro da administração portuguesa, era chamado de contratador. E nós tivemos então no Reino de Angola os contratadores do contrato de escravizados e também do marfim. Era o mesmo contrato que regia esses dois trânsitos
comerciais atlânticos, especificamente durante o século XVIII que nós estamos tratando. Do ponto de vista da organização desses contratos, que estão disponíveis em arquivos como o Arquivo Histórico Ultramarino, que nós encontramos em Lisboa, é possível identificar algumas diferenças entre o comércio dos escravizados e o comércio do marfim. Bom, tirando as proporções e as questões mais óbvias a respeito destes tratos comerciais, é importante lembrar que nesse contrato garantia ao contratador uma exclusividade de navegação e também de comercialização do marfim, o que não acontecia no caso dos escravizados, por exemplo. Desse ponto de vista, é importante a gente guardar, reter essa informação, porque ao longo do século XVIII, o comércio de marfim vai se revelar um nicho de investimento e de mercado bastante rentável para a atuação desses contratadores. Tanto é que isso vai chamar a atenção da coroa portuguesa para os lucros que esses contratadores conseguiam obter na comercialização do marfim. Numa breve pesquisa com documentos localizados no acervo da Torre do Tombo, em Portugal, relativos a esse comércio atlântico, eu pude constatar que o comércio de marfim, durante o século XVIII, o preço que os contratadores conseguiam comprar essa mercadoria da população angolana no Reino de Angola e o preço que essa mercadoria alcançava em mercados europeus, como a própria Lisboa, criava uma valorização, gerava uma valorização em torno de 200%. Só para a gente ter uma ideia, né, em termos de porcentagem, de como que esse era um nicho de comércio valioso e lucrativo. Bom, ao longo do século XVIII, a coroa portuguesa foi percebendo como esse comércio de marfim, que exigia, na verdade, poucas mobilizações iniciais, porque estava atrelado ao comércio dos escravizados, ou seja, utilizava-se das mesmas rotas, era embarcado nos mesmos navios para ser comercializado em outras praças comerciais. Como que esse pouco custo inicial para esse comércio poderia aventar muitos lucros? Lembrando também que o marfim era um material desejado em praças comerciais como Lisboa e outras praças europeias, para a confecção de adornos, joias, objetos, né, de uso pessoal, mas também aí de decoração durante esse período, e até mesmo as raspas, né, e pó do marfim, que são as sobras do marfim depois que ele é trabalhado, tudo isso achava um lugar de comércio na própria Europa. Eu detalho um pouco mais dessas questões na minha referida tese, que eu também vou deixar a referência para quem tiver um pouco mais de interesse e quiser pesquisar sobre o tema. Bom, mas voltando à questão dos contratos do marfim e dos escravizados, é importante a gente lembrar que esse lucro, né, gerado por esse comércio que tinha custos iniciais muito baixos, que estava na mão dos particulares, os contratadores, começa a despertar uma atenção da coroa portuguesa e essa atenção vai culminar com um monopólio estabelecido sobre o comércio do marfim no ano de 1769. O que significa esse monopólio real sobre o comércio do marfim? Significa que a organização que nós tínhamos desse comércio a partir dos contratos, ela deixa de existir e passa a haver então mudanças que vão monopolizar o comércio do marfim para as mãos da coroa portuguesa. Isso significou, na prática, a extinção da figura do contratador, dessa atuação dos particulares num comércio que era tido então como valioso e como lucrativo. Paralelo a isso, é importante a gente lembrar e também pesquisar o contexto que favorece a esse estabelecimento do monopólio real sobre o comércio de marfim, que tira da mão dos particulares
esse comércio, essa navegação e especialmente esse lucro e vai passá-lo então diretamente para as mãos da coroa portuguesa. Bom, só por essa questão, por essa conclusão, né, a que chegamos, já nos faz pensar a representatividade que o marfim, aí de origem angolana, possuía nas pautas comerciais portuguesas nesse período. É um comércio que gera lucro, um lucro que desperta interesse e que passa a ser então monopolizado pela própria coroa. Além da extinção da figura do contratador, do particular nesse comércio, a partir de 1769, é também importante lembrar outras questões que levaram o marfim a esse patamar ainda no século XVIII. O marfim era uma espécie de moeda fiscal utilizada nas transações comerciais do Reino de Angola. Ele poderia ser usado como moeda pelos próprios contratadores, né, nessa organização dos contratos, para o pagamento de alguns impostos, na própria compra dos escravizados e em outras transações comerciais. Então, além da sua lucratividade, né, a longo prazo, dentro desse comércio atlântico, ele também exercia esse papel de moeda fiscal. Um papel que a gente fala pouco a respeito dele, né? O marfim usado aí como forma de pagamento de impostos devidos pelos contratadores ou mesmo nas transações comerciais cotidianas que estes homens estabeleciam com as populações locais no Reino de Angola. Há vários documentos nesse sentido também, nos arquivos que eu já mencionei, que me referi, e que fazem aí todo um compilado da história da atuação dos contratadores, as confusões geradas nesse sentido e que evidenciam também a possibilidade de lucro auferida aí pelo marfim. Essas mudanças que nós falamos um pouco, que eu consegui contar um pouco para vocês, elas fazem parte, né, de todo um contexto maior de mudanças aí relativas também à administração, né, a chamada administração portuguesa no Reino de Angola durante o século XVIII, mas é importante lembrar que o marfim, enquanto uma mercadoria atlântica, também teve um papel importante nessa circulação. Aqui é só um vislumbre, um pequeno comentário a respeito dessa pesquisa. Eu espero que ela possa abrir um pouco mais, né, a nossa visão e o nosso olhar sobre o comércio atlântico ocorrido no século XVIII a partir do Reino de Angola. Não desprezando, evidentemente, todas as questões que envolveram o tráfico de escravizados nesse período para essa região, mas lembrando também que outras mercadorias, como o marfim, foram fundamentais na construção desse chamado mundo comercial atlântico. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e que nós possamos discutir um pouco mais sobre o comércio do marfim. Muito obrigada!